Olá, amigos. Vamos agora à questão número 7. É uma questão em que nós falamos de termologia e a questão é de calorimetria, ok? Então vamos lá. Dois blocos metálicos de diferentes materiais, diferentes, e inicialmente a mesma temperatura, são aquecidos, absorvem a mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final, sem ocorrer mudança de fase. Isso quer dizer que ele está falando exclusivamente de um tipo de calor, hein, senhores? Esse calor é o chamado calor sensível. É aquele em que não há mudança de quê? De estado, mas há mudança de quê? De temperatura. Esse calor a gente calcula assim, ó, é M vezes o calor específico, né? Que é o C, que é uma propriedade da substância, vezes a variação de temperatura, né? O famoso, eu costumo dizer em aula assim, ó, quimicão, certo? Para ficar mais fácil você gravar, MC delta θ, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico, que é uma característica da substância. Então, como ele está dizendo aqui que são materiais diferentes, os calores específicos são diferentes. E também ele não está falando da massa. Mas uma coisa ele fala, senhores, ele fala que a quantidade de calor é a mesma, ou seja, o Q é igual. E como a temperatura inicial e final são iguais, é a mesma temperatura inicial e é a mesma temperatura final, isso quer dizer que eles também têm a mesma variação de temperatura. E para que isso ocorra, o que acontece? Esse produto aqui, ó, o produto de M com C, ele também tem que ser igual, pô. Porque como é que a gente vai ter uma quantidade de calor igual para as duas substâncias, para os dois blocos, sem que isso aqui não seja o quê? Igual. E isso aqui, senhores, é o produto de M com C, ou seja, a massa vezes o calor específico. E massa vezes calor específico, por definição, senhores, nós chamamos de capacidade térmica, ok? Capacidade térmica, que é a capacidade que o corpo tem de receber calor, certo? E variar a sua temperatura sem que haja mudança de estado. Então, a gente só pode dizer uma coisa: para que a quantidade de calor seja a mesma, para que seja a mesma variação de temperatura, ou seja, que a temperatura inicial e final seja a mesma, o produto MC também tem que ser o mesmo, certo? E para o produto MC tem que ser, para que ele seja igual, é porque a capacidade térmica, senhores, também é o quê? É a mesma. Então, se a capacidade térmica é a mesma, o nosso gabarito, amigos, só pode ser a letra D de novo, nossa letra D de Douglas, e é isso. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima questão, amigos.